Olá! Hoje vamos dar uma mergulhada numa passagem que, olha, muita gente conhece, pelo menos de nome. Aquela em que Jesus envia seus discípulos em missão. Mas tem um detalhe que às vezes passa batido, sabe? Não estamos falando só daquele grupo mais famoso, dos 12 apóstolos. O Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, fala de um grupo bem maior, 72 discípulos. E aí, já começa a nossa conversa. Por que 72? O que significa essa mobilização toda? A partir dos textos e reflexões que nos enviaram, vamos tentar desvendar o que essa história revela sobre o que é uma missão, para quem ela é e, principalmente, como se faz. A ideia é explorar o que está por trás dos números, das instruções que parecem até estranhas e da mentalidade que essa tarefa exige, né? Uma tarefa que os textos descrevem como universal, para todo mundo mesmo. Para começar, vamos situar a cena. As fontes fazem uma comparação bem legal entre o capítulo 9 de Lucas, que é o envio dos 12, e este capítulo 10. No envio dos 12, eles ainda estavam meio que tateando, sabe? Nem tinham sacado direito que Jesus era o Messias. Agora, no capítulo 10, a coisa muda. Os 72 são enviados à sua frente, com uma ordem bem direta. Curem os doentes e digam: o reino de Deus está próximo de vocês. Eles são tipo batedores, preparando o caminho. E esse número 72, ele não está aí por acaso. Ele grita simbolismo. As fontes deixam muito claro que é um número pensado. É um múltiplo de 12, que, como a gente sabe, é o número das tribos de Israel. Ao usar 72, a mensagem é de totalidade, assim, de plenitude do povo de Deus. Ah, então a ideia já era quebrar aquela noção de que a missão era só para os profissionais da religião, a turma do alto clero. Exatamente. É uma convocação geral, desde o início. A mensagem implícita é poderosíssima. Anunciar a boa nova não é uma tarefa exclusiva do Papa, dos bispos ou dos padres. É uma obra que pertence a todos os batizados, aos leigos. A missão já nasce com esse DNA de universalidade, sabe? De um chamado para que todo mundo participe, sem exceção. Não é para uma elite. E essa instrução de ir 2 a 2 sempre me pareceu uma questão puramente prática. Sabe, segurança em primeiro lugar, um ajuda o outro se tropeçar no caminho. Mas as fontes que a gente recebeu sugerem que tem muito mais coisa em jogo aí, né? Tem muito mais. A parte prática existe, claro, mas a profundidade é outra. As fontes apontam para duas razões estratégicas. A primeira é a credibilidade. Naquela cultura, o testemunho de uma pessoa sozinha podia ser visto com desconfiança. Mas a palavra de duas pessoas tinha peso legal. Era algo a ser levado a sério. Claro, como num tribunal. A palavra de um só podia ser só fofoca, mas a de dois já era um fato a ser considerado. Faz todo sentido. E qual seria a segunda razão? A segunda é o apoio comunitário, que é talvez a mais importante. O anúncio do Evangelho não é apresentado como uma tarefa para heróis solitários que resolvem tudo sozinhos. É uma missão de uma comunidade para uma comunidade. Enviar em duplas já cria, na própria estrutura da missão, um sistema de apoio mútuo. Um pode levantar o outro no desânimo, um pode encorajar quando a porta bate na cara. É o reconhecimento de que a jornada é dura e o companheirismo é o combustível para não desistir. Esse apoio comunitário é fundamental, porque o aviso que vem logo em seguida é um dos mais duros de todo o Evangelho. Jesus diz: "Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos." É uma imagem que dá um calafrio, né? Totalmente vulnerável. É uma imagem brutal e ela define toda a mentalidade da missão. É a fraqueza diante da violência, a fragilidade diante da agressividade. O texto não doura a pílula. A missão é descrita como uma obra difícil, perigosa. O aviso é claro: não esperem ser recebidos com tapete vermelho. Mas o ponto crucial é que a instrução não é para que os cordeiros se transformem em lobos para sobreviver. Não é para se armarem, para revidarem na mesma moeda. E como se lida com esse medo, então? Porque ser um cordeiro no meio de uma alcateia é paralisante. Aí entra outra metáfora que Jesus usa que funciona como um antídoto para esse medo. A da colheita, ou messe. Ele diz que a colheita é enorme, mas os trabalhadores são poucos. As fontes que a gente analisou dão muito destaque a isso.
No fim das contas, o dono da colheita, o responsável pelo resultado, é Deus. Os missionários devem fazer a parte deles, com empenho, com garra, com perseverança, mas com a leveza de saber que o resultado final não depende só do esforço deles. Isso tira um peso gigantesco das costas, né? A pressão por resultados que a gente tanto vê hoje em dia. É como dizer, faça o seu melhor, mas relaxa. O sucesso da operação não está todo nas suas mãos. Perfeitamente. E essa confiança de que a responsabilidade final é de Deus se conecta diretamente com outra instrução que à primeira vista parece loucura, a do desapego material. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. É um abandono quase total. Mas esse desapego não seria também uma estratégia de sobrevivência? Quer dizer, viajar leve torna a pessoa mais ágil, menos alvo de ladrões. Ou as fontes insistem que a interpretação é puramente espiritual? É uma ótima pergunta. A agilidade prática certamente é um fator, mas a camada espiritual é a principal. O estilo da missão que Jesus propõe é o avesso do que o mundo valoriza como poder. Não se baseia na arrogância, na ambição, na autossuficiência. A base é a proposta humilde, o respeito, a atenção aos mais frágeis e, acima de tudo, a gratuidade. A missão é feita sem esperar nada em troca, sem buscar recompensas. A confiança não está na conta bancária ou nos recursos que se carrega, mas na providência de Deus e, olha que interessante, na hospitalidade das pessoas. É uma aposta na bondade humana também. É uma inversão completa de valores. O poder não está no que você tem, mas na sua capacidade de confiar. Ok, então eles vão em duplas, sem nada, sabendo que é perigoso, mas o que exatamente eles deviam dizer ao chegarem numa casa ou numa cidade? A mensagem era simples, direta e poderosa. Consistia em duas partes. O primeiro dom a ser oferecido era a paz. E não só a ausência de guerra, é o shalom hebraico, que significa uma paz completa, harmonia, bem-estar, plenitude de vida. E junto com essa oferta de paz, vinha o anúncio principal. O reino de Deus está próximo. E as fontes destacam um ponto fundamental. O reino de Deus não é um lugar ou uma ideologia. É uma pessoa, Jesus. Então, ao anunciarem o reino, eles estavam, na verdade, anunciando a chegada de uma pessoa. E quando a porta se fechava na cara deles? Por que isso ia acontecer, né? A imagem dos cordeiros entre lobos garante isso. Tem aquele gesto famoso de sacudir a poeira dos pés. O que isso significava na prática? Esse gesto era carregado de significado. Era algo que os israelitas faziam quando voltavam de terras consideradas pagãs. Simbolizava uma ruptura total, uma forma de não trazer nada impuro de volta para casa. Ao fazerem isso, os discípulos estavam, na verdade, devolvendo a responsabilidade. Era como dizer, nós fizemos a nossa parte, oferecemos a paz e a mensagem. A bola agora está com vocês. A decisão de rejeitar é sua e as consequências também. É um gesto de desapego do resultado. De novo, fiz minha parte, sigo em frente. Exato. Mas tem um detalhe nas fontes que eu acho fascinante. A paz que foi oferecida e não foi aceita não se perde no ar. O texto diz que ela volta para quem a ofereceu. É uma ideia muito bonita. Nenhum gesto de bondade, nenhuma oferta de paz é desperdiçada no universo. Se o outro não a quer, ela enriquece quem teve a coragem de oferecer. Essa ideia da paz que volta é incrível. Me lembra um pouco daquela mentalidade de colocar energia positiva no mundo, sabe? Mesmo que o destinatário não aceite, a ação de oferecer o bem já beneficia quem oferece. É uma ótima analogia. O bem nunca é inútil. Trazendo tudo isso para hoje, os lobos do nosso tempo talvez não tenham dentes e garras, mas eles existem, de outras formas. Como aplicar essas lições? As fontes falam muito sobre isso, né? Sobre qual seria o grande lobo atual. Sim, e a conclusão é bem direta. Um dos maiores lobos de hoje é o medo. Mas não um medo físico necessariamente. É o medo do julgamento social. Aquele pensamento que nos paralisa. O que vão pensar de mim? O que vão dizer? É o medo de ser ridicularizado, de ser visto como esquisito, de perder status social por causa da própria fé ou das próprias convicções. O medo de não pertencer, de ser cancelado de alguma forma. Exatamente.
É o medo de ser o cordeiro num mundo de lobos que julgam e rotulam o tempo todo. E as fontes usam uma comparação que eu achei genial. Dizem que nenhum profissional, um médico, um engenheiro, um artista, tem medo ou vergonha de falar da sua profissão. Faz parte de quem a pessoa é. É verdade, ninguém pede desculpas por ser engenheiro ou professor numa roda de amigos. Por que com a fé seria diferente? Pois é, a provocação dos textos é essa. Por que um cristão teria vergonha de falar de Cristo? A conclusão é que a missão, a convicção interna, precisa ser mais forte que o medo do que vem de fora. A fé começa no coração, é uma experiência íntima, mas ela não foi feita para ficar trancada lá. Ela precisa transbordar para os lábios, para as atitudes, sem deixar que o receio de como seremos percebidos coloque uma mordaça na gente. Então, amarrando tudo, o que a gente aprende com o envio desses 72 é que a missão não é para uma elite, é para todos. Ela é feita em comunidade, com apoio e não na solidão, exige uma postura radical de humildade e confiança que vai na contramão dos valores de poder e riqueza do mundo, e hoje, mais do que nunca, exige coragem para vencer esse lobo interno que é o medo do julgamento. E tem uma última nuance que as fontes mencionam, que é a cereja do bolo para entender o que é o sucesso nessa missão. Quando os 72 voltam, eles estão eufóricos. Voltam se gabando dos resultados. Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles estão focados nos feitos, nos resultados visíveis. Nossa, que virada de perspectiva! Eles voltam felizes com os resultados e Jesus diz: calma, o verdadeiro prêmio é outro, um que vocês nem podem ver. Exatamente. Ele, com muita delicadeza, ajusta o foco deles. Diz, não fiquem alegres com isso, mas alegrem-se porque seus nomes estão escritos no céu. Ele está dizendo que o termômetro do sucesso da missão não são os aplausos, as conversões em massa, os milagres visíveis. O verdadeiro sucesso está numa realidade muito mais profunda, invisível e permanente. É um chamado para valorizar o processo e a identidade, e não apenas o resultado. Uau! Isso nos deixa com um pensamento final para mastigar. As fontes afirmam com todas as letras que esse estilo de missão é o oposto dos poderosos que o mundo idolatra, não se baseando em ambição ou domínio. A questão que fica para nossa reflexão é: no mundo que valoriza o barulho, a autopromoção e os seguidores como medida de sucesso, o que significa, na prática, abraçar uma missão, seja ela qual for, espiritual, profissional, pessoal, baseada na humildade do cordeiro e na confiança de quem viaja leve. E como essa mudança de paradigma poderia alterar radicalmente a forma como a gente mede o sucesso em nossas próprias vidas.